Grício, os dois acabam tendo razão no seguinte fundamento. O torcedor do Cruzeiro que carrega essa carga de 2024 para 2025 e acaba descontando, então o torcedor está certo, de um direito dele ali de alguns que já não queriam a presença do Diniz, outros que não queriam nem que ele viesse, outros que foram convencidos pelos resultados e aí traz. A paciência fica muito curta e o Diniz, com essa leitura que ele fez, porque nós estamos em 2025, com outro elenco, outros jogadores que chegaram aqui, cada um numa parte física e numa parte técnica também, né? Cada um em um nível, não está todo mundo no mesmo nível, e ele tendo que trabalhar. Quer ver um exemplo? Os laterais que outrora nós elogiamos absurdamente aqui, como o Marlon e o William, não têm rendido. O William perdeu o passe lá, gente, de 4, 5 metros, tocando para fora. Isso é culpa do Diniz? A parte técnica do jogador. Os jogadores também que não rendem. Como é que você vê esse clima e o que você viu do jogo? Ô, CJ, eu acho que tem muitas camadas que a gente precisa tentar avaliar nessa situação do Cruzeiro, né? E a gente pode avaliar isso de diversas formas diferentes. Eu acho que a gente precisa aprofundar essa análise até o limite para a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo, dos problemas e das possíveis soluções, né? Acho que o primeiro ponto o próprio Diniz falou, o trabalho dele até aqui é de fato indefensável, é ruim. O trabalho, se você for olhar o trabalho desde quando ele chegou até agora, no âmbito geral, o trabalho é ruim e é indefensável. Os resultados são indefensáveis e o desempenho também é indefensável. O Diniz sabe disso. E acho que esse é o primeiro ponto importante de tudo, né? Porque ninguém dentro do Cruzeiro está falando que não, as coisas são assim mesmo e vai melhorar daqui a pouco. Não, há uma insatisfação, inclusive do próprio treinador. Então, sabe-se que o trabalho até aqui ele é ruim e sabe-se que os resultados até aqui não tem defesa para eles. Embora a gente precise olhar para o todo, aí a gente vai passar para o todo, para o macro e ver que esse tipo de coisa sempre aconteceu no início de temporada. O resultado, a derrota para o Atlético, o tropeço para o Betim, por mais que tenham vindo seguidos e por mais que não a gente precisa entender a diferença entre normalizar resultados como esse. Acho que a gente não pode normalizar. O Cruzeiro não pode empatar com o Betim dentro de casa. Um clube que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais contra o Betim que não deve ter R$1 milhão de folha. Longe disso. A gente não pode normalizar, mas a gente tem que entender que eles acontecem. Sempre aconteceram. Em todas as temporadas, o Cruzeiro empatou e perdeu jogos para times do interior no Campeonato Mineiro. Os outros times também. Esse final de semana a gente teve o Palmeiras perdendo em casa para o Novo Horizontino de virada, o Santos perdeu para o Velo Clube, o Bragantino perdeu para o Água Santa, o Fluminense empatou com o Madureira. Diga de passagem, tem uma sonora importantíssima do Thiago Silva depois do jogo contra o Fluminense. Inclusive, se ou o Arthur ou o Henrique conseguirem encontrar aí, acho que é interessante para entrar no nosso debate a respeito da situação do Cruzeiro e desse início de temporada. Porque esse ano a gente está tendo uma temporada muito particular, cara. A gente está no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro. Isso é um absurdo. E o Cruzeiro já jogou 5 vezes. 3 jogos oficiais só, mas o Cruzeiro já jogou 5 vezes. Dia 27 de janeiro. O clube se apresentou no dia 5 de janeiro. Em 20 dias. Ou seja, em 22 dias, 21, né? O Cruzeiro jogou 5 vezes, viajou para os Estados Unidos, voltou para Belo Horizonte, viajou para Brasília, foi para Disney cumprir compromisso profissional. Aí você tira aí véspera de jogo, que normalmente o treino é mais leve. Você vai olhar, cara, a rigor, o Cruzeiro deve ter tido 6, 7 sessões de treino à vera mesmo nessa temporada, porque a representação tem os exames, aquele treino mais leve, tudo. Então, assim, é muito pouco tempo, cara. E aí a gente precisa olhar para um outro ponto, CJ, que eu acho importante também, estava conversando isso com um amigo ontem, que é o ajuste de expectativa que deveria ter sido feito lá atrás pela diretoria do Cruzeiro, que não foi, com relação ao desempenho desse time. E aí vocês vão se lembrar, eu acho até que você não estava aqui no dia, você estava de férias. O Cabide, em determinado momento aqui, antes da temporada começar, antes até do jogo contra o São Paulo ainda, falou que o Cruzeiro já era favorito ao título do Campeonato Mineiro, pelo elenco que estava formando e tudo mais. E eu falei que ainda não, a gente não podia dizer isso ainda, porque o Cruzeiro ainda não tinha um time. E mais do que não ter um time, não entendam mal, hein? Eu não acho que o Cruzeiro contratou mal, tá? Eu acho que o Cruzeiro montou um bom time. O Cruzeiro tem um bom elenco, acho que foi bem ao mercado. Mas, a rigor, o Cruzeiro montou um time para recuperar jogadores. Quase todos os jogadores que o Cruzeiro contratou, eles vieram para se recuperar no Cruzeiro também.
Fabrício Bruno era reserva do Flamengo, se fosse titular não viria pro Cruzeiro. O Eduardo era reserva no Botafogo, o Dudu era reserva no Palmeiras e quase não jogava no Palmeiras, era reserva mesmo. O Gabigol era reserva no Flamengo. O Christian era reserva no Atlético Paranaense, que foi rebaixado. O Bolassa era titular no Criciúma, mas aí num nível rebaixado. Muito baixo, muito abaixo do Cruzeiro. O Criciúma não foi rebaixado, não. Foi. Num time que foi rebaixado. E o Rodriguinho era titular no América, que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, esses caras são bons jogadores. O Fagner era reserva no Corinthians. Então, assim, todos os jogadores que vieram pro Cruzeiro, eles vieram em baixa. E aí, a expectativa que se criou é que o ano ia começar, ia ser o Gabigol de 2019, o Dudu de 2018, o Fagner de 2013, o Eduardo de 2021. E não é, cara. Então, assim, os próprios jogadores do Cruzeiro terminaram o ano em baixa. O William terminou o ano mal e começou o ano mal. O Marlon terminou o ano mal e começou o ano mal. Então, assim, além de construir um time que foi todo remontado, o Cruzeiro ainda vai ter que recuperar tecnicamente todos esses jogadores, que são muito bons, que têm muita capacidade, mas que precisam ser recuperados. Então acho que tudo isso vai levar tempo, e tempo, infelizmente, ao que tudo indica, não vai haver, não vai acontecer. Eu falei aqui na sexta-feira que achava que o Fernando Diniz não tinha mais margem de erro, e acho que a margem de erro dele aconteceu. Muitos colegas já falando que a situação do Diniz dentro do Cruzeiro está quase que vai ser uma grande surpresa se ele não for demitido hoje. Né? Vai ser uma grande surpresa. Uma grande surpresa. E, infelizmente, assim, sinceramente, eu entendo, cara, repito, eu entendo o torcedor não querer a permanência do Fernando Diniz. Acho que o clima estava pesado, além da conta. Estive no Mineirão no sábado, fui levar minha afilhada pro jogo. Ela adorou o jogo, dormiu o jogo inteiro, foi uma maravilha para ela. Ela é neta do Nonato, né? Ah, é? Viu o Marlon jogando, falou, vou dormir, cara, não dá, né? No primeiro tempo falou assim, não, cadê vovô? Mas, enfim, o clima estava muito pesado e a gente sente isso dentro de campo. O Cabito falou a respeito da lentidão do Cruzeiro e, de fato, assim, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim, mas tinha uma ideia muito clara de jogo ali, que era colocar muitos jogadores do lado esquerdo. O Cruzeiro tinha Marlon, Dudu, o Matheus Pereira caindo ali, o Matheus Henrique caindo ali, ora o Gabigol vinha buscar o jogo por ali também. Então a ideia era claramente muito jogador do lado esquerdo para tentar jogar do outro lado. Só que as ações do Cruzeiro são muito lentas, cara, porque ainda falta tudo. Falta físico, falta técnico, falta tático, falta confiança, falta tudo. Então, parece que tá todo mundo jogando com um saco de cimento nas costas. A impressão que tinha do Cruzeiro no primeiro tempo do jogo era que tava todo mundo jogando com um saco de cimento nas costas. E esse saco de cimento pode ser pela pressão, pode ser pela parte técnica, pode ser pela parte física. E aí, assim, é claro que isso só não justifica o Betim jogar melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo, como jogou. Mas o Betim se representou em novembro de 2024, cara, para começar a se preparar para o Campeonato Mineiro. O Betim tem 9 semanas de treino. O Cruzeiro tem 3. Isso faz uma diferença, CJ, sabe? A gente achar que isso não faz diferença, claro que faz. Por mais que o Cruzeiro tem jogadores muito melhores e estrutura muito melhor, ele corta caminhos. E, evidente, ele vai ultrapassar o Betim em algum momento muito rápido, na parte física, na parte técnica e tudo mais. Mas isso faz diferença, é só o terceiro jogo do ano. Então, assim, eu acho que há uma pressa, um desespero de querer que o Cruzeiro seja o melhor time do Brasil da noite pro dia, e não vai ser assim. Então, assim, repito, CJ, o trabalho é indefensável, o trabalho é muito ruim, mas a demissão, para mim, também ela é indefensável e, para mim, é uma ideia muito ruim de quem não sabe o que quer e não sabe como quer. O Cruzeiro só quer ganhar jogo. Só quer ganhar. E aí, meu amigo, vai ficar batendo cabeça até o dia que começar. Essa é a parte que eu discordo. É? Qual parte? Porque eu acho que o cruzeirense em si, óbvio, tá preocupado com o resultado do Cruzeiro. A gente não pode normalizar, com o próprio disse derrotas para o Atlético, um empate, por exemplo, pro Betim. Mas é além disso. É o time ser um grande nada, gente. A gente tá falando aqui já de 20 jogos, que é um grande nada. Então, mas aí não são 20 jogos. Aí que tá. O torcedor do Cruzeiro carrega, o que eu falei, tá certo em ter a paciência curta, com os resultados ruins, como o próprio Diniz descreve na coletiva, mas tentando, e tem, pelo menos na minha opinião, tem, tá? Mas se você achar o contrário, tem que separar esse joio desse trigo aí. A temporada de 24 foi uma, com alguns jogadores que já nem fazem parte, com um time em reta final de temporada e nada de tempo para treinar. Agora, como disse, desenhou o Gris, também está sem tempo para treinar, porque em 22 dias, 21 dias, jogou 5 vezes, mas são outros jogadores, é um outro momento e tem muita gente que não está separando isso. Estou falando que está errado? Não estou falando que está errado.
Eu opto por separar, Cabidão. Já o Cabido e outros torcedores optam em não separar. Ok. Coloca-se no combo da caçamba de todo mundo. Eu daria o campeonato estadual pro Fernando Diniz. Tranquilamente, CJ. Mas é muito pouco, CJ. É muito pouco que o Fernando Diniz Mas fez ele até o sabe momento. que é. Tudo bem, ele sabe que é, velho. Mas isso Mas só ele vai- tem que saber também a hora de sair. Então. Ele tem que saber a hora de sair. O Cruzeiro tem que saber a hora de mudar. Eles fazem isso pra desenvolver um trabalho de longo prazo, CJ. Agora, não tá dando certo, CJ. O clima esquentou entre a torcida e o professor. Não tem como. Você esteve lá, o Gris esteve lá. Vocês viram o que tá acontecendo. Não há clima, gente. Não há clima. Eu acho, sinceramente, Não há clima. acho que é irreversível. Eu também. Eu não acho que o Fernando Diniz vai ter, mesmo que tenha continuidade, mesmo que a diretoria hoje bata no peito e fala, não, o Fernando Diniz vai continuar, eu acho o clima irreversível. Eu acho mesmo que o Fernando Diniz não vai ser capaz de empilhar uma quantidade de vitórias a ponto de se salvar, porque é o que eu disse, eles estão esperando um tropeço. Desde o início eles estão esperando um tropeço, desde que começou o ano a diretoria do Cruzeiro está esperando um tropeço, a sensação é essa. E aí vem o outro ponto, assim, porque o que eu acho, CJ, que é muito importante, que faltou e que falta, lá atrás no final do ano passado, quando o Fernando Diniz foi demitido e desdemitido, porque todo mundo sabe que o Fernando Diniz ia ser demitido de fato depois do jogo contra o Juventude e acabou permanecendo, não houve nenhum posicionamento firme dos dirigentes do Cruzeiro a respeito do Fernando Diniz. Nem o Pedrinho, nem o Alexandre Matos, naquela época. Foi só simplesmente saiu aquela foto lá do Fernando Diniz abraçado do Pedrinho e, o Diniz fica. A informação foi passada. E de novo agora, sabe? O jogo desse final de semana, a coletiva depois do jogo contra o Betim, se é um clube que tem um projeto, que acredita no projeto, que acredita no trabalho que está fazendo... Tinha que ter um dirigente lá. O Pedrinho tinha que estar do lado do Diniz naquela coletiva e falar, gente, essa pressão desmedida não faz sentido, é o terceiro jogo Perfeito. da temporada, a gente confia no trabalho do Fernando Diniz e esse jogo vai virar com o Fernando Diniz. Mas não tem isso, cara, é uma exposição maluca e isso torna o clima ainda pior, porque você expõe o cara Não, o mas tempo peraí. inteiro. Expõe o cara, não. Aí eu discordo Claro de que você expõe, de novo. pô. Não. Ele também tá ali pra se expor. Claro, mas ele tá colocando a cara a tapa. Se ele acha que tem o trabalho, ótimo, beleza. Então vai seguir dando coletiva, gente. Sim, mas é Vai óbvio. seguir dando Ele coletiva tinha agora. que estar lá. Se ele acha que ele tá sendo exposto, se ele acha que o trabalho não vai continuar, Não, ele não acha. Só. ele Não é questão de peça, achar ele que está peça sendo demissão, exposto, Cabido. O gente. que eu tô dizendo é que não houve e não há em nenhum momento um posicionamento firme do Cruzeiro de que há uma confiança no trabalho do Fernando Diniz. Nunca aconteceu, cara. Nem com lá aquela atrás, entrevista nem lá atrás, do Diniz. no final do ano passado, e nem agora. E não vai acontecer mesmo. E eu sei que não vai, porque eu sei que há gente na diretoria do Cruzeiro que quer a demissão do Diniz desde o ano passado. E se o diretor, ou o presidente, ou o dono, ou seu Pelaipe, seu Mato, seu Pedrinho, faz isso, ele vai contra uma maré e contra uma correnteza, Sim. que é a torcida. Exatamente. Porque a torcida em peso, e a unanimidade é burra, jamais falarei que é unanimidade, mas muito, 98,3% não quer essa continuidade. No Mineirão? E você acha que algum dirigente vai bater no peito nessa hora para poder comprar essa PICA? Não vai, né? Não vai.